No dia 2 de julho deste ano, a Receita Federal abriu ao público pela primeira vez um painel que cruza patrimônio declarado com profissão no Brasil. E o topo do ranking não tem nenhum cientista, nenhum inventor, nenhum médico de 40 anos de plantão. Quem mais acumula riqueza é quem carimba papel. Titular de cartório, patrimônio médio, R$ 3.280.000. 8 vezes a média nacional, que é de R$ 409.000. Logo atrás vem membros do Judiciário, R$ 2.930.000. Membros do Ministério Público praticamente empatados. Depois diplomatas e depois atletas profissionais e dirigentes de grandes empresas. E antes que você pense, deve ser culpa da corrupção. Não, é pior. É desenho. E este desenho ele está sendo rascunhado há muito tempo. Vamos falar de um monstro, um gigantesco, enorme, absalvo, feito de milhares de corpos amontoados. Cada um de nós entregando um pedaço de nossa própria liberdade para formar essa criatura artificial gigantesca chamada Leviatã. A lógica é bem simples, quase brutal. Fica aí que você vai entender o que eu quero dizer. Eu abro mão de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Abro mão de uma parte do que eu produzo e em troca esse monstro ele me protege. Há quem chamasse de pacto social, mas mesmo sendo mais suavizado essa metáfora, ainda assim o núcleo é o mesmo. Impostos não são um roubo, são o preço de uma promessa que muitas vezes não é cumprida. Todo pacto pressupõe reciprocidade. E aí eu quero te fazer uma pergunta. No Brasil, estamos cumprindo muito bem o nosso lado, mas o que estamos recebendo em troca? Em sociedades que resolveram muito bem essa equação, o Estado tributa justamente para encurtar a distância entre quem tem mais e quem tem menos. É desconfortável, ninguém gosta de pagar imposto. Mas o dinheiro volta em forma de distância social reduzida. Escola pública que consegue competir com a particular. Saúde pública que não empurra ninguém para plano privado por desespero. No Brasil, acontece o contrário. O Estado ele tributa pesado, mas a distância social ela não fecha. Às vezes ela até se aprofunda. Essa é uma leitura amplamente discutida por economistas e cientistas políticos brasileiros. Mas por que no Brasil acontece exatamente o oposto? O Estado tributa de forma pesada para encurtar essa distância entre quem tem mais e quem tem menos, só que ela só aprofunda. É aqui que a gente vai entrar num capítulo que não é tão lembrado pela história. Hoje eu quero te mostrar o motivo disso. Não é questão de ineficiência, não é apenas corrupção, no sentido raso que a gente usa essa palavra, mas é uma engenharia. Uma engenharia que tem quase ou até mais de 500 anos de idade e que nós herdamos e desenvolvemos, ou melhor, melhoramos ela. Vamos aos números com calma. O painel da Receita Federal ele reúne as declarações de imposto de renda entregues em 2026, referentes ao ano base de 2025. Mais de 44 milhões de declarações ao todo foram entregues, o maior número da história até o momento. E pela primeira vez dá para cruzar o patrimônio médio com o declarado por profissão. O resultado quebra qualquer expectativa do senso comum. Entre os maiores patrimônios, não vemos patrimônios de cientistas ou de inventores. Também não vemos os maiores patrimônios de empresários, que a gente imaginava estarem no topo. O primeiro lugar, o maior patrimônio médio per capita, ou seja, por pessoa desse país, é de titulares de cartório. R$ 3.280.000. Contra uma média geral entre todos os declarantes de R$ 409.000. Deixa eu repetir isso com calma, porque o dado é estranho e uma atenção especial. Quem carimba papel no Brasil acumula em média 8 vezes a mais de patrimônio do que qualquer outro brasileiro, comum ou não. E o pódio inteiro segue o mesmo padrão. Membros do Judiciário, Ministério Público, diplomatas. Só depois desse pelotão
de funções ligadas ao próprio aparelho do Estado é que aparecem atletas profissionais e dirigentes de grandes empresas, que também não são exatamente trabalho de risco raso, mas pelo menos dependem de mercado, de resultado e de competição. Isso não é um detalhe estatístico apenas, é um sintoma. E um sintoma, ele pede um diagnóstico. A pergunta que vai guiar o resto desse episódio é essa: como um país pode prosperar quando a caneta rende mais do que o trabalho? Para entender esse dado, a gente precisa voltar uns 500 anos, porque isso não nasceu ontem, é herança. Na Europa Central, o grande enriquecimento moderno ele veio de um lugar específico: a Revolução Industrial. A ascensão da burguesia, o comércio, a produção. Enriquecer ali significava fazer alguma coisa. Fabricar, vender, inovar, assumir o risco de errar. Em Portugal e em tudo que Portugal exportou para as colônias, inclusive para cá, a lógica era outra. Enriquecer significava receber uma concessão do rei, uma sesmaria, um ofício real, o tataravô direto do cartório moderno. Ter esse tipo de concessão era o ápice do status social. E repara no que isso implica. O fidalgo português não queria produzir nada. Ele queria o direito exclusivo de cobrar uma taxa sobre o que os outros produziriam. Carimbar um papel. Fiscalizar o trabalho alheio. Faoro vai escrever sobre isso num livro chamado Os Donos do Poder. E o conceito central dele é muito cirúrgico sobre esse ambiente. O estamento burocrático. Uma casta que não é bem uma classe social no sentido marxista clássico, mas um grupo que se apossa do aparelho do Estado e passa a governar para si mesma, não para a sociedade que esse Estado deveria servir. E o detalhe mais incômodo da tese de Faoro é esse: esse estamento ele não foi destruído pela independência, nem pela república e nem por nenhuma das rupturas que a gente costuma comemorar em desfile de 7 de setembro. Ele se adaptou, trocou de roupa e continua aqui. Os dados da Receita Federal que eu te mostrei anteriormente não são uma anomalia do Brasil de 2026. São um estamento de Faoro, o CPF, e atualizado pela última declaração do imposto de renda de 44 milhões de pessoas. Agora tem uma pergunta que decorre naturalmente disso. Se o ofício real acabou, como é que esse impulso colonial sobrevive até hoje? Em Raízes do Brasil é descrito um personagem chamado de o Homem Cordial. Não no estilo de gentileza, mas no sentido de uma vida pública organizada em torno de relações pessoais, de proximidade. E não é de mérito impessoal. E uma das expressões mais claras disso hoje é a obsessão nacional pelo concurso público. Não estou falando de estabilidade como valor legítimo. Todo mundo quer segurança, mas isso é razoável em qualquer lugar do mundo. Estou falando de uma coisa mais específica. A busca pelo concurso como destino máximo, como prêmio final, e muitas vezes desconectado de qualquer vocação de servir ao próprio público. É a versão democratizada e burocratizada da sesmaria. Você não herda mais o ofício do rei. Agora você presta um concurso, faz uma prova para conquistar o equivalente moderno disso. E o custo disso é sistêmico. Um cérebro brilhante de uma geração passa anos trancado num quarto, decorando lei seca para virar fiscal de alguma coisa. Em vez de estar num laboratório, numa oficina, abrindo uma empresa que poderia mudar o mercado, ajudar as pessoas de alguma forma, o sistema ele não é neutro. Ele pune quem produz com risco e premia quem fiscaliza com estabilidade. E isso não é uma crítica moral ao concurseiro individual. Ele está reagindo racionalmente aos incentivos que o próprio estamento criou há séculos. A crítica aqui ela é estrutural. Que país constrói um sistema de incentivos onde a decisão mais racional para quem é inteligente e disciplinado é fugir da produção? Então, voltando comigo para esse Leviatã lá do começo do vídeo.
A alíquota máxima de imposto de renda no Brasil, 27,5%, começa a incidir a partir de uma base de cálculo mensal de um pouco mais de R$ 7.500. Ou seja, um trabalhador que ganha a partir de 7.500 tem uma fatia relevante do seu salário tributada na mesma alíquota máxima de quem ganha R$ 1 milhão. Passado esse teto, a alíquota plena passa a valer sem distinção entre um professor como eu e um bilionário como o Luiz Barsi. Os trabalhadores, eles sustentam essa máquina pesada, arcaica e cartorial. E em troca, o que resta para eles? Ou para nós? Em troca, pagamos, quem pode, escola particular, porque a pública em muitos lugares não dá conta. Pagamos planos de saúde, porque o SUS está sucateado em várias partes do país. Quem pode paga a segurança privada, porque o Estado não garante nem isso em boa parte das nossas cidades. E no meio do caminho enriquece com fartura os seus próprios operadores. Os dados que a própria Receita Federal confirmam com números oficiais o que a intuição popular já desconfiava havia algumas gerações. Eu não vim aqui para dar uma solução fácil, porque uma estrutura de 500 anos ou mais não se desmonta com uma frase de efeito ou com um vídeo de 20 minutos. Mas talvez o primeiro passo seja simples assim. Parar de tratar como se fosse corrupção pontual. Como se bastasse trocar um nome numa cadeira que isso tudo acabaria. E começar a tratar isso como realmente é, um desenho. Um desenho que sobreviveu uma coroa, um império, uma ditadura, a redemocratização, porque ninguém que estava nesses momentos teve um interesse real em desmontar isso.